Agora, relembrando algumas estranhezas, né? A tenda, então, ela foi rasgada de dentro para fora. O grupo deixou a tenda em pânico no momento que eles estavam preparando o jantar. Eles não colocaram trajes de inverno e alguma coisa assustou eles, né? Depois, nas análises que fizeram, eles perceberam que os 2 primeiros corpos não tinham características de morte por congelamento. Aquilo que eu falei, não tinha a posição fetal. E o Dyatlov estava na posição do pugilista, demonstrando que tinha calor. Cada vez que eles encontravam os corpos, eles já mandavam para o IML e faziam as autópsias, né? Aí, no dia 4 de março, o Yuri Doroshenko, ele foi autopsiado. Então, não vou mostrar as imagens mais fortes aqui, mas tem o gráfico ali para a gente ter uma ideia de como estava, né, a questão do corpo dele. O Doroshenko é esse rapaz ali. Os médicos, não sabendo atribuir uma causa-morte para ele, colocaram como sendo hipotermia, mesmo não tendo aquela posição fetal que deveria ter, né? Ele tinha alguns ferimentos, então aqui em vermelho é o ferimento que aconteceu antes dele morrer. E em azul são ferimentos que surgiram depois, né? Como é que ele sabe que foi antes ou foi depois? É por causa do sangramento. Então, se a pessoa ela teve o ferimento e estava viva, né, vai ter aquela reação coagulando e tudo. Ora, se o ferimento veio depois, aí tem livor mortis, tem várias coisas. Pena que o nosso amigo Arthur Gatti não está aqui, ele saberia explicar bem esse... Eu acho que eu vi ele aqui no chat, viu? Ele tá no chat? Abraço pro Arthur, então. Se o Arthur tiver aí, Arthur, dá um alô aí, se tiver por aqui. Qualquer coisa eu te mando o link aí, você entra, você explica pra gente também aqui. Seria interessante chamar ele, porque ele tem uma visão um pouquinho diferente da minha. Sim, né? Sim. Vamos ver se ele responde aqui, se ele tá assistindo a gente ainda. Mas continua, Jackson. Uma coisa antes de você continuar, a gente percebe ali no punho dele, né, nas mãos, como se ele tivesse lutado, né, com alguém, né, vamos falar assim, né? Isso, mais ou menos isso. Fala aí, continua, Jackson. Ele tinha esse ferimento nas mãos, só que alguma parte dos ferimentos das mãos foi em decorrência da tentativa de subir no pinheiro. Ele e o outro Yuri, eles subiram no pinheiro para fazer o desbaste, né, da vegetação, e um deles caiu lá de cima. Então, gerou alguns ferimentos, né? O outro ali, o Yuri Krivanichenko, que é esse rapaz ali, ele teve algumas lesões em decorrência dele ter escorregado. Foi ele que caiu de lá do alto do pinheiro, né? Uhum. Ele tinha um olho inchado e tudo em função das batidas que ele teve, e aí os médicos, não sabendo atribuir uma causa, colocaram a causa da morte como hipotermia. Esse é o Igor Dyatlov, o líder do grupo. Ele estava naquela posição do pugilista, ele tinha ferimentos no rosto, arranhões e tudo. De todos eles, ele era o que menos tinha lesões, digamos assim, no corpo dele, né? Mas atribuíram a causa da morte dele também por hipotermia, embora houvesse essa questão da posição do pugilista. Essa é a Zinaida Komogorova. Ela tinha um ferimento na cabeça e outras na lateral também, um ferimento de raspão aqui na parte abdominal. Ela inchados e tudo, e também atribuíram a causa da morte dela como hipotermia. E esse é o Rustem Slobodin. O Rustem, ele tinha fratura no crânio. Então, alguma coisa causou um impacto. Não foi de queda, não? Foi? Ele não chegou a subir em nenhuma árvore, não? Não chegou, mas ele... não se sabe o que causou essa fratura no crânio, dos dois lados. Então, perceba, aqui em vermelho está indicando, né, os locais de fratura e onde houve hemorragia. Se fosse alguma coisa que caiu nele, por exemplo, de uma avalanche, uma pancada de avalanche, por exemplo, a avalanche viria de um lado, né? Ela não viria de dois lados. Pois né? Tem um leve declive ali. Então, esse ferimento ali é estranho, né? Não dá para entender como que gerou de um lado e de outro na cabeça dele.
E depois, os outros quatro corpos, né, a Ludmila Dubinina, ela estava sem os olhos e sem a língua. Também não se sabe o que havia acontecido. Nas vértebras dela, haviam várias costelas quebradas dos dois lados e um hematoma na coxa dela com 10 centímetros de extensão. Né? Um alto grau de estranheza também no caso dela. Uma das fraturas de costela que ela teve chegou a perfurar o coração, então isso provavelmente ocasionou a morte dela por hemorragia interna, e a causa da morte foi, aí eles tiveram que colocar, né, trauma decorrido de violência. O Boris Borosdeny, que é já era um senhor médico, já, né? Oi? Já era, acho que o mais velho do grupo, né? Talvez. Não, o Boris, ele era um médico que fez o exame. Não tava junto, tá. E aí ele falou assim, com base no exame forense do corpo de Dubinina, acho que a morte de Dubinina foi causada por hemorragia maciça do ventrículo direito, múltiplas fraturas bilaterais de costela e hemorragia interna na cavidade torácica. O referido dano foi provavelmente causado por um impacto de grande força, causando grave trauma fechado letal no tórax de Dubinina. O trauma foi causado durante a vida e é resultado de impacto de grande força com posterior queda, arremesso ou contusão no tórax de Dubinina. Danos aos tecidos moles da cabeça e enrugamento da pele de banho. Pele de banho, sabe quando você fica 2 horas lá no banho? Sim, enruga a pele, né? Esse é a chamada pele de banho. E foi encontrada nela, porque ela estava no riacho. Então, ela matou eles, tinha muita força, né? Oi? O que matou eles tinha muita força, né? Tinha muita força, realmente. Eu vi algum pessoal falando sobre também Yeti, né? Sobre é uma das possibilidades, vamos comentar daqui a pouquinho. O homem gigante da montanha ali, né? Só que teria que ter pegadas, né? E não tinha. Não foi encontrado qualquer pegada diferente da humana. Pois é. A ausência, segundo os médicos, a ausência do olho e da boca foi em decorrência de estar na água, que teria se decomposto e tudo. É uma possibilidade, é uma possível explicação. E outros dizem que foi animal necrófago que estava sem se alimentar, mas lembrando, ela estava sobre 4 metros de neve, né? Então, a possibilidade existe, mas eu considero realmente muito baixa nesse caso, né? Aqui nós temos o Nikolai Tibelks Brignoles, que é esse rapaz aqui. Ele tinha um ferimento no braço e fratura na cabeça. Pouco ainda, né? Perto dos outros. Mas foi algo fatal também, né? Ele morreu ali no riacho também. Na têmpora, né? Talvez ali o ferimento, né? Isso. E aí o médico falou, sua morte resultou de uma fratura fechada, multiestilhaçada, deprimida na região da calvária, da base do crânio, com congestão abundante debaixo das meninges e da substância cerebral. Havia ação de baixa temperatura ambiental. A morte foi violenta. As lesões na cabeça de Tibelks poderiam ser o resultado de um empurrão, queda ou arrojamento do corpo. Eu não acredito que Tibelks poderia receber essas lesões caindo de sua estatura, ou seja, que ele escorregou e bateu a cabeça. Então, uma simples queda, na opinião do médico, não seria esse caso. Esse é o Kolevatov. Ele teve feridas no rosto, no joelho, estavam faltando as sobrancelhas dele, e tinha um ferimento também ali perto da nuca dele, né? Também trauma decorrido de violência. E esse é o Zolotariov, que é o mais velho do grupo. Ele também morreu em decorrência de trauma. Não havia globos oculares nos olhos dele. Havia alguns ferimentos na cabeça, costelas quebradas, e depois descobriram que havia uma fratura na escápula, na parte do tórax aqui, né? A parte de trás, né? Nas costas. Isso. Quantos deles não tinham olhos e língua? Quantos deles não tinham olhos e línguas? 2 deles. 2 deles. 2 deles. Aí o Boris, de novo, ele falou, ele
faleceu devido a múltiplas fraturas das costelas direitas com hemorragia interna para a cavidade pleural em baixa temperatura. As múltiplas fraturas das costelas de Zolotaryov mencionadas acima com hemorragia na cavidade pleural foram causadas em vivo, ou seja, ele estava vivo, como efeito de um impacto de alta potência no tórax de Zolotaryov, no momento em sua queda, aperto ou arremesso. Danos aos tecidos moles na área da cabeça do Sr. Zolotaryov e a presença da pele de banho na área dos dedos e extremidades superiores e inferiores são alterações pós-mortem no corpo de Zolotaryov, que estava debaixo d'água antes de ser encontrado. E aí... Oi, pode falar. Não falamos nada não. Vai lá. Então, esses são detalhes curiosos, né, nesses corpos e que colocam questionamentos, né? O que causou esses ferimentos, essas coisas, né, em cada um deles. Aí tem mais algumas... relembrando mais algumas estranhezas. A Dubinina e o Zolotaryov não tinham os olhos. As roupas que eles estavam usando estavam apresentando uma coloração estranha. E os 4 apresentavam ferimentos internos decorrentes de forte pancada, equivalente a um acidente automobilístico. Inclusive, um dos médicos falou isso, sobre essa semelhança com um acidente automobilístico. E as roupas que eles usavam, que tinham essa coloração violácea, algumas apresentaram radiação acima do normal. E a pele de todos os jovens tinha aquela coloração acobreada. Inclusive um deles, um amigo de um deles, o Vladimir Pudov, que era amigo do Igor Dyatlov, na internet, inclusive tem foto dos corpos na hora do velório, né, na hora de serem enterrados. Você vê que todos eles tinham essa cor acobreada. Daí o Vladimir falando assim: estava parado durante 10 minutos perante o ataúde de Igor, olhando para seu rosto. Mesmo na máscara da morte da sua face congelada, era visível um perfeito bronzeado. Um bronzeado que pode ser obtido ora no sul ensolarado, ora perto de um reator atômico mal protegido. Aí, a assistente do médico legista, né? Eu estava presente também durante a perícia médica dos cadáveres, que foi realizada por Boris Vorozhonov. Lembro-me bem quando, ao despojá-lo de suas roupas e pendurar estas nas cordas, notamos imediatamente que essas roupas tinham uma estranha coloração violácea clara, embora fossem de uma variedade de cores. Perguntei a Boris: você não acha que essas roupas foram tratadas com alguma coisa? E ele concordou. Quando descobriu que Dubinina não tinha língua, fomos surpreendidos ainda mais. Onde esta poderia estar? Perguntei. Novamente, mas Boris encolheu os ombros e pareceu-me que estava deprimido ou até com medo. Então, os médicos estavam impressionados com os fatos que eles estavam percebendo ali, né? E eles estavam registrando isso em documentos. Todos esses documentos são públicos. Estão na internet, os documentos, obviamente, em russo. Documentos de autópsia, documentos de investigação, fotos, enfim, tem uma variedade enorme de documentos sobre esse caso.